Oi pessoal, bom dia. Bom, hoje eu vou comentar sobre um assunto que é o consumo de verduras e legumes na dieta. O ideal é a gente consumir mais verduras e legumes na alimentação. E qual que é o intuito disso, né? Além de verduras e legumes ser alimentos com baixo teor calórico comparado ao carboidrato em si, eles fornecem as fibras. E as fibras, elas são importantes não para a gente, porque a gente não usa aí a questão das fibras no nosso organismo, mas quem usa seria as nossas bactérias do nosso intestino. E essas bactérias do intestino, elas estão cada vez mais estudos demonstrando que elas influenciam sobre a nossa saúde também. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que tem que consumir mais verduras e legumes. Então essa é uma imagem da nossa parede intestinal, né? E aqui a gente tem uma camada de muco que reveste as células do intestino, e aqui embaixo aqui está a microbiota, ou seja, as bactérias que tem no intestino que fazem, tem todo mundo, né? Eles são importantes no controle de algumas coisas do nosso organismo. Um deles é a relação à imunidade, em relação ao peso e também a questão das nossas sensações, né, em relação à depressão, ansiedade também. Vou explicar depois. Mas existem aqui nessa camada de muco, ela reveste para que essas bactérias elas não entrem na nossa corrente sanguínea e não nos causem mal, né? Só que essas bactérias elas precisam de comida. A comida que ela tem é as fibras. Então se você come fibras, vai ter revestindo fibras aqui nessa região, essas bactérias vão ficar comendo só essas fibras, não vai atacar essa camada de muco. Já se você come poucas fibras, então você vai ter não vai ter fibras para elas, então as bactérias começam a comer essa camada de muco, então vai fazer com que elas tenham mais translocação, ou seja, começa a infectar você mesmo. Então por isso que os pacientes começam a ter mais infecções nesse sentido. Então é importante você comer bastante fibras na alimentação, principalmente visando aí cultivar essas bactérias boazinhas. Quanto mais diversidade de verduras e legumes você tiver, também é melhor. O ideal é tentar consumir mais ou menos 10 a 15 variedades diferentes, né? Então, por exemplo, o alface é um, o beterraba é outro, cenoura é outro e assim vai, né? Lembrar que frutas é uma adição interessante na alimentação, mas tem que tomar cuidado que elas são calóricas também, não pode abusar, né? Nesse sentido, o ideal seria restringir a 2 ou 3 no máximo por dia. Então, quanto maior o consumo de fibras, melhores bactérias você vai ter no intestino. Claro que esse processo ele demora para acontecer, né? Talvez 3 meses, 6 meses para mudar essa composição bacteriana nessa parte. E não é só a alimentação também. Outros fatores vão influenciar, a questão do sono, questão da atividade física, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Tem aí na Netflix uma coisa bem legal, um documentário que fala sobre isso, chamado Segredos da Alimentação, mas eu vou resumir, né? Foi notado aí que as bactérias do nosso intestino interferem nessa questão da redução do peso. No caso, pegaram 2 tipos de ratinho, né? Um mais gordinho, um mais magrinho, que a alimentação era totalmente diferente. Então aí transfundiram, né? Deram aí as fezes do ratinho que era mais magrinho para o ratinho que era mais gordinho, e foi visto que ele tinha mais facilidade em perder peso depois que foi feita essa transfusão. E não mudou nada em relação à alimentação, não mudou nada em relação à atividade física, só mudou aí o tipo de bactérias que ele tem no intestino. O mesmo processo foi feito também na questão de depressão ou ansiedade. Tinha ratinhos que eram mais ativos, que eram mais magrinhos, e outros que eram mais hipoativos, ali, que ia pensar em depressão. E fizeram o mesmo processo, né? Transfundiram as bactérias do intestino de um para o outro e foi visto que esse outro que recebeu se tornou mais ativo. Isso é por quê? Porque 85% mais ou menos da serotonina, basicamente isso, né, que é aquele hormônio do bem-estar e prazer, é produzido lá no intestino. Então isso vai influenciar também a sua questão de humor, né, em relação a ter sintomas de ansiedade ou de depressão. Então é importante você ter esse consumo de verduras e legumes. Aqueles que não têm aí esse hábito, o ideal seria começar devagar, vai introduzindo aí da forma que você gosta, né? Faz grelhado, faz cozido e vai colocando aos poucos e depois vai aumentando, tá? Eu sempre oriento você celebrar depois de algum hábito que você faz que não tinha costume e é saudável. Então celebre, comemore por ter comido aí uma beterraba, por ter comido aí uma alface, né? Então é importante celebrar para o seu cérebro entender que é uma coisa boa. Então aí
como tarefa, né, como rotina, ideal seria ingerir mais fibras e verduras, mais fibras na forma de verduras ou legumes, tá? Frutas também é interessante, mas com esse cuidado de restringir a não abusar demais.